Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa mais um Story Podcast, onde a próxima história pode ser a sua, viu? Olha, a gente quer agradecer as pessoas aí que têm entrado e visto os nossos vídeos, tanto no Instagram também como no YouTube. Os cortes aí estão um sucesso, muita gente vendo. Estamos batendo aí 400 mil pessoas. A gente precisa aumentar isso, né? E a gente depende de você. 400 mil visualizações para uma cidadinha pequena do interior já é um número bem considerável. Mas a gente precisa daquele like, pouca gente dando like, pouca gente curtindo. Ajuda a gente a crescer esse canal. A gente depende de você para isso acontecer. O nosso sucesso está nas tuas mãos. E aí amanhã depois já pensou você aqui, a gente contando a tua história aqui, você contando a sua história aqui no Story Podcast, é muito bacana, né, Luiz? É verdade, né? E que nem você falou, né? As visualizações são muitas, né, Freitas? Falta o pessoal dar o like, porque conta pra nós o que acontece quando tem um grande número de likes. Isso, o que acontece? Você vai entender que os seus amigos íntimos seus também vai gostar desse conteúdo. E aí o próprio o YouTube, o Instagram começa a mandar para seus amigos também de forma orgânica, porque você curtiu, ele entende que seus amigos também vão gostar. E aí a gente vai crescendo mais ainda aqui, tá bom? A gente quer agradecer os nossos parceiros que estão com a gente desde sempre aqui. Desde o início, bacana isso, né? A manter esse canal aqui, que não é fácil. A gente quer agradecer a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, com terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo atacado é aqui. A Semiplan Genética e ATF, Sêmen e Cortes e Leite das maiores centrais do mundo. O cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros, aniversariante, aniversariou quinta-feira, muito bacana, meus felizes aniversários, votos aí de muita alegria, saúde, viu, doutora? Também a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais urbano. A União Farma, a farmácia da Deilson, sua saúde em primeiro lugar. Lembrando, gente, olha aqui, agora é temático as promoções lá, todo dia tem promoção ali na União Farma, a farmácia da Deilson. A Deilson agora, além de crossfiteiro, tá correndo agora, né? Correu com a gente lá no Itajá, no Goiás. Foi muito bacana, ele tava lá. Que legal, como é que ele foi lá? Foi bem. Chegou, a mulher dele chegou na frente dele, né? Mas ele já tá começando a gostar do negócio, isso é muito bom. Meu objetivo um dia ainda é acompanhar vocês. Vai sim. A Atlética Academia do Lisandro. Lisandro também, você quer aprender a correr? O Lisandro tem um grupinho todo dia às 6 horas da manhã, leva muita gente pra corrida e as mulheres, os homens também estão aí gostando, apaixonando pela corrida, vale a pena. O Lisandro tá longe, tá sabendo onde é que ele tá? Ué, não tô não. Ele tá em Gramado. Ah, é verdade, já tá em Gramado, ele falou que ia viajar, só não lembro a data. Ele foi sábado de manhã cedo, eu acho que hoje ele deve estar retornando para Cacilândia, né? Foi num congresso lá, muito legal. Que bacana. E também o Bora Beach. Bora Beach, você vai aprender ali a jogar o seu beach tênis, o seu futevôlei. Lá também tem instrutor de beach tênis e também de futevôlei. E também é um lugar bacana, você se estressar, sair das redes sociais, ter um tempo de qualidade aí com a sua família. Verdade. Muito bacana. O Laborges, nosso amigo Luiz, que tem aí gerado emprego em Cacilândia, uma empresa consolidada, com vários produtos derivados do leite, também os iogurtes aí com excelentes sabores, gostosos, saborosos. Próximo podcast, sabe o que eu vou fazer? Vou trazer aquele queijo que eu trouxe para você e vamos fazer aqui ao vivo. Isso, vamos sim, vamos fazer. Eu trago uma air fry e a gente faz ao vivo aqui. Isso, bacana, vamos fazer sim. Eu vou cobrar, hein? O Leandrinho vai cobrar, hein? E também o Hotel Esplanada, o maior e melhor hotel da região, não é de Cacilândia, viu? Não, viu? Da região. Pelo telefone 67 98122 3282. Você que tá aí, ó, vai receber os seus amigos, vai receber a sua família que é grande, sua casa não comporta. Aí é só você estar ligando lá no 67 98122 3282 e está aí reservando o quarto para sua família, para você aí cuidar bem daqueles que vêm te visitar. Gente, olha, hoje tem um convidado todo especial com a gente aqui. Para você que gosta de pesca, para você que gosta de comer peixe, para você que gosta de aventura, vamos trazer alguém, assim, o Luiz entrou em contato com ele, de prontidão, de forma muito hospitaleira, afetuosa, recebeu de bom grado o convite do Dr. Luiz e ele veio para cá hoje, o Anderson Guedes, não é verdade, Luiz? É isso aí, né? O Anderson, a gente teve em contato com ele há umas 2 semanas, ele muito bacana, né? Aceitou o convite de estar aqui no podcast, a gente ficou muito feliz por ele estar aqui, né? Boa noite, Anderson, prazer estar falando com você. Boa noite, pessoal, prazer estar aqui com vocês, muito legal mesmo poder participar aí com vocês. Gostaria de estar aí presente, né? Mas a gente
por essa distância, teve que usar a tecnologia para a gente poder bater esse papo. É verdade, né? Essa tecnologia, né, Freitas, nos aproxima. Mas o Anderson é de Campo Grande, né? Eu sou Ele tem Só. que visitar a terrinha, né, de vez em quando, tomar né? um tererezinho aqui com a gente. Com certeza, o tereré eu tomo praticamente todo dia. Inclusive, a minha erva de tereré que eu tenho aqui em Rondônia, eu comprei no mercado municipal. Toda vez que eu vou, eu trago bastante, porque o sabor que da erva aí é legal. diferente, É na loja do né? Rafael lá que você Então, compra? eu não sei onde eu comprei, mas eu sempre É. pego lá no mercado municipal. Depois a gente vai pegar. Aquela pura folha. Qualquer coisa você já me fala qual que é a erva do Rafael que eu vou passar lá e comprar lá na Não, próxima vez. nós vamos fazer melhor. Depois a gente vai pegar o teu endereço, vamos mandar para você aí a erva mate para você tomar aí. Legal. Ele vai Legal, gostar aqui legal. de Cacilândia, hein? Porque ele gosta de pesca e aventura. Sim. Cachoeira Olha. aqui, Anderson, é o que mais tem. muita Olha, cachoeira. olha Bastante que massa, cachoeira que massa. e um rio que fabuloso aqui, né? Com Que legal, que legal. tudo que é variedade de peixe tem aqui, né? O Rio Aporé, que divide aqui Mato Grosso do Sul com Goiás. Você vai gostar bastante. Mas vamos começar pelo início. Conta um pouquinho, Anderson, da tua trajetória. Você nasceu em Campo Grande, agora está no norte do país. Como é que é a tua trajetória de vida? Conta um pouquinho para nós. Então, em resumo, eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Meu pai, na época, era chefe do DERSU, né? Departamento de Estrada de Rodagem do Mato Grosso do Sul. Então, a gente vivia muito viajando e mudando para várias cidades que tinha obras aí. Então, eu morei em Coxim, morei em Sidrolândia, morei em Maracaju, morei em Jardim, morei em Campo Grande, morei em Camapuã, né? Então, eu pude conhecer, assim, várias cidades aí do estado do Mato Grosso do Sul, né? E quando eu completei ali, eu estava na 8ª série, né? Eu tive a oportunidade de me mudar fora do país e eu fui estudar na Dinamarca. E lá concluí os meus estudos, né? E foi quando eu voltei para o Brasil. Aí depois que eu voltei para o Brasil, meus pais já estavam morando aqui em Rondônia. Meu pai, na época, tinha pedido uma licença e veio construir uns edifícios, aquele engenheiro civil, né? E aí voltei para Campo Grande, comecei a fazer faculdade aí na UFMS, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Na época eu estudava Direito. E aí quando eu vim para Rondônia, porque minha mãe insistiu muito, tanto tempo que eu estava fora, falou, não, vem, fica com a gente, e aí eu vim para Rondônia. Quando eu cheguei aqui, né, eu tentei transferir a faculdade de federal para federal, e a grade mudava um pouco, eu teria que praticamente começar desde o começo. Eu falei, não, vou esperar, então vou fazer um novo vestibular, eu posso talvez mudar de curso. E aí foi quando eu fiz o curso de administração de empresa, né? E passei, e aí eu resolvi seguir a administração de empresas, empreender e deixar o direito de lado, né? E aí, né, nesse tempo todo eu trabalhei aqui e consegui, né, montar minhas próprias empresas e tal, e tudo isso foi acontecendo naturalmente. E nisso meus pais, né, no caso, voltaram pro Mato Grosso do Sul, meus irmãos aí moram aí até hoje, e eu fiquei aqui em Rondônia, né, onde moro até hoje. E passando um pouco bem para frente aí, falando agora, entrando na parte da pescaria, de uns 4 anos e meio para cá, eu comecei a postar um pouco mais sobre minhas aventuras de pesca, né? Sobre levava a câmera, filmava eu pescando e tal, isso foi tomando uma proporção muito grande nas redes sociais. Porque eu sempre mostrei aquele lado mais guri, mais moleque, aquela pescaria mais natural ali, sabe? Não aquele pescador perfeito que só pega o peixe grande. Sim, Aquele pescador que deixa o peixe escapar, aquele pescador que às vezes se enrosca no anzol. E fui mostrando a realidade de tudo, que foi algo que eu vi que faltava um pouco dentro desse conteúdo, sabe? Pô, aquela coisa mais de todo mundo, né? Que acontece com todo mundo. E nisso eu sempre fui um cara que gostei muito de aventura, sempre gostei muito de estar em contato com a selva, desde a época que eu morava aí no Mato Grosso do Sul. Eu lembro que quando eu era garoto a gente morou numa cidade chamada Sidrolândia, né? Pertinho de Campo Grande, ali do lado da cidade tem uma aldeia indígena, encostado. E eu morava exatamente encostado na aldeia, atravessava a rua de casa e brincava com os índios, né? Então, a gente teve um contato muito próximo, desde moleque, né, com essa parte natural ali na época era literalmente selva. Eu lembro que tinha cachoeiras ali que a gente frequentava e tal, era bem diferente
do que você vê hoje, né? O Mato Grosso do Sul, né? Até por ter esse cenário bem agrícola, mudou bastante em vários sentidos, né? Enfim. E aí a gente começou, né, a fazer essa criação de conteúdo e foi se dedicando mais. Começamos ali primeiro com o Instagram, depois começamos a colocar os vídeos no YouTube e tomou uma proporção muito grande, né? E, e nisso a gente foi também alcançando outras plataformas que foram surgindo, TikTok, Quai, até o próprio Facebook. E de uma maneira geral foi algo que aconteceu muito naturalmente, né, nisso tudo. E a gente continua criando esse conteúdo dessa maneira simples que a gente faz aí, que a galera gosta bastante. Pô, que legal. Você está quantos anos aí em Rondônia? Eu tô há 22 anos aqui em Rondônia. Eu tenho uma curiosidade para tirar com você. Nós somos ligados ao agro, né? E uma das grandes críticas, né? É sempre que a gente está destruindo, que a gente está desmatando, né? E o agricultor e o pecuarista, muito pelo contrário, eles preservam muito, né? Aí em Rondônia, queria que você contasse um pouquinho do panorama. Como é que você vê hoje a preservação aí no norte do país? Então, acho que Rondônia, ela já entrou assim num cenário onde já se veio, como que eu posso dizer, já se veio as leis já eram bem fortes. Sim. Devido a que já vem dos outros estados. Então, assim, Rondônia, ela tem muita área de preservação, né? Um estado que tem muita área de preservação. 80%, hoje, né? 80% de reserva legal tem que ter, porque é a Amazônia legal, né? É a Amazônia legal, e assim, a gente vê que existe assim um grande mito, até para a gente que mora na Amazônia, principalmente relacionada à questão de queimadas, relacionada à parte do agro. Eu acho assim que hoje, quando a gente se fala em agro e a gente fala em preservação, eu acho que o investimento pesado no agro ajudaria muito e muito a preservação. Porque se a gente parar para analisar, hoje a gente vê muitas terras no Brasil, por incrível que pareça, que falta um pouco de incentivo para o cara poder maximizar aquela produção que ele tem. Certo? Então, assim, se você passa a dar um pouco mais de condições para o pecuarista, para o agricultor, sabe? Você consegue estar ali em cima dele, auxiliando naquilo que ele precisa fazer, porque, assim, você imagina, você está numa região amazônica, se você não tratar o seu pasto, se você não tratar ali a sua lavoura, em pouco tempo, em muito pouco tempo, não só praga, mas o próprio ambiente amazônico toma conta daquilo ali. Sim. Sabe? Então você tem que estar fazendo a restauração de pasto e tudo mais, e tudo isso gera um custo. Então tem muitos pequenos, até pequenos agricultores hoje, que tem ali a sua propriedade, mas não consegue produzir o máximo que ela pode oferecer, sabe? Então acho que quando a gente começa a ter um pensamento onde a gente precisa maximizar nossos espaços, a gente vai entender que para muitos produtores, até aquilo que ele tem de legal para produzir, já vai ser mais do que suficiente. Ele pode até estar pensando em uma outra cultura, alguma coisa que traga até um certo tipo de plantação de reflorestamento, sabe? Enfim, então acho que a gente tem que parar um pouco. Eu falo muito isso, e olha que eu ando em diversos lugares assim, onde a selva é maravilhosa. A gente tem que parar um pouco de colocar ali quem produz o nosso alimento como vilão. Exato. Porque quanto mais alimento a gente produzir de uma maneira eficiente, menos a gente vai precisar de recursos naturais. Isso é fato. Tanto que, senão, se a gente fosse viver de recurso natural hoje, não tinha mais bicho na selva. Nós temos aí então, hoje de preservação da Amazônia Legal 82% de preservação. Né? Então, você que mora aí, né? É importante a tua visão para desmistificar o que está acontecendo, ainda mais que nós estamos em plena COP, né? Hoje a gente tem, por exemplo, eu vejo assim umas coisas que o progresso, assim, eu acho que a gente tem que estar muito ligado, principalmente essa questão turística. Eu vejo que na Amazônia a gente tem muitos lugares de reserva, por exemplo. E o grande X da questão é que nesses lugares de reserva, geralmente, em 90% dos casos, não é permitido nem entrar nessa reserva.
E por que eu digo isso? Por exemplo, existem reservas que têm ótimos rios de pescaria, que poderiam ter operações de pesca esportiva ali dentro. Quando você consegue conciliar isso, você tem um fiscal ali dentro daquele patrimônio do Brasil 24 horas e gerando renda. Você vê, eu pesco numa pousada chamada Pousada Piraçu. Essa pousada fica dentro de uma reserva. Essa pousada ela emprega toda a comunidade ribeirinha. Todo ano que eu vou lá, a reserva está mais preservada e dá mais peixe. E a população ribeirinha não tem necessidade de sair dali para ir para a cidade. Né? Por quê? Porque eles atuam dentro da reserva, só que de uma maneira onde eles preservam e fiscalizam 24 horas. Então, a partir do momento que você pega ali um cara querendo grilar uma terra, grilar alguma coisa, o pessoal está ali 24 horas vigiando, está vendo. Então, ele já denuncia imediatamente, a autoridade consegue ir lá e resolver o problema. Agora, a gente tem grandes áreas no Brasil de reserva que elas não são exploradas onde poderiam ser exploradas dessa forma, sabe? E não digo só isso, às vezes também com extrativismo consciente, sabe? Às vezes com o nosso birdwatching, que também pode ser feito, enfim. Então, assim, essas áreas florestais, se a gente conseguir abrir um pouco mais para que a iniciativa privada entre nesses lugares, a gente consegue sim preservar mais e gerar renda para aquela população local. Você veja, hoje a Amazônia é um corredor, né, por ter tanta selva, é um corredor de passagem de drogas, de produtos ilícitos. O que nos assusta mais, Anderson, são essas ONGs estrangeiras que estão aí na Amazônia, né? E que parece que tomaram conta, né? Então, o brasileiro, que nem você acabou de falar, não pode ir em certos locais para fazer turismo, né? Não pode, isso acaba prejudicando muita gente, assim, porque você vê, o turismo hoje é o dinheiro mais limpo que a gente pode receber. Por quê? Porque não é algo que você não teve que produzir, é algo que você não teve que industrializar, é algo que você não tirou nada do meio ambiente, simplesmente é aquele dinheiro limpo e 100% limpo. Então, assim, você vê, eu tive na Austrália, né? Eu sou, falando um pouquinho mais sobre a minha formação, eu esqueci de falar isso, mas eu sou Advanced Diver. O que é isso? Isso é mergulhador avançado. Então, a minha formação de mergulhador de cilindro é na Austrália. Então, quando eu estive na Austrália, uma coisa que ficou muito notável para mim é que o turismo lá é gigantesco, é totalmente diferente daqui. Só que vejamos, 90% da Austrália é deserto. Não tem gente. Sabe? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender que nós estamos fazendo muita coisa errada. A gente acerta muito, mas muita coisa a gente tem que repensar. Porque o nosso país ele tem assim condições, e isso acho que é de praxe todo mundo falar, de se despontar muito. Mas o que falta muito, eu acho que é aquela vivência de conhecimento, sabe? Às vezes se ergue alguém lá que nunca saiu daquele quadradinho ali, vê tudo pela televisão, ou pega informações ali e já tira uma conclusão sem viver. Eu lembro que no ano retrasado, que estava em altas queimadas e todo mundo, a Amazônia está pegando fogo. Gente, a Amazônia não queima. A Amazônia é um ecossistema que ele não queima. É impossível você queimar a Amazônia. O que queima na Amazônia é um desmatamento ilegal, que o cara desmatou ali, ficou aquela juquira, aquele negócio, aí seca e pega fogo. Agora, a floresta, se ela está intacta, ela não queima. A floresta amazônica, ela é quente e úmida, ela é extremamente úmida. É impossível pegar fogo. Cara, para você fazer um fogo na floresta amazônica, passar um peixinho ali na beira do rio, cara, dá trabalho. Sabe? É bom falar isso. Você tá entendendo? É bom falar isso. É porque a mídia ela traz uma informação conforme torta, distorcida, né? Então assim, a Amazônia ela não pega fogo. Mas o que a gente viu de incêndio na Amazônia? Isso aí você pode ter certeza absoluta que foi um desmatamento ilegal. Alguma área que o pessoal desmatou, passou o correntão, passou motosserra, e aí veio e botou fogo depois. Só que o problema não foi criado com o fogo, nem com as queimadas, foi criado anteriormente, porque nada na Amazônia se queima sem antes você colocar para baixo. É impossível. Então isso, cara, eu tô aqui há mais de 20 anos e a gente consegue ver isso, sabe? E assim, quando eu falo Amazônia, eu tô falando só aqui em Rondônia, não, eu tô falando em Manaus, tô falando, já tive em Roraima, Amapá, então toda a região amazônica, ela tem essa mesma característica, que é diferente, também, por exemplo, Pará, que é diferente, por exemplo, do Cerrado. A gente sabe que as árvores do Cerrado, sim,
quando vem o fogo ali no Pantanal, ele vem com força e vai queimando locais. Assim, tem uma coisa, Anderson, que as pessoas esquecem. Você que é sul-mato-grossense, você sabe que nem a gente. O pessoal esquece que fica 6 meses sem cair uma gota d'água. Então o pessoal esquece que aqui está tudo seco. Então um pedaço de vidro faz pegar fogo em tudo, né? Faz pegar fogo. O pessoal esquece disso, não sabe, né? O pedaço de vidro, uma moeda, uma latinha, alguma coisa que você concentra ali o calor. Isso é um método de sobrevivência de fazer fogo, só que ali a própria natureza, ela dá conta disso, né? Então, assim, existem assim grandes mitos e eu acho que é muito bom a gente sempre estar falando sobre isso. Isso é importante. E a gente sempre, assim, entender para todo mundo, cara, todo mundo. Então, acho que todo mundo, quando acorda de manhã, que tem ali seu café da manhã, sabe, tem que pensar assim no agro com muito carinho, sabe, com muito carinho, porque quanto mais o agro prosperar no nosso país, mais barato vai ficar o nosso alimento, mais gente vai ficar sem passar fome. Isso é certeza absoluta. Não adianta que não tenha outra forma. E menos a nossa floresta vai ser desmatada. Então, assim, é investir sim em tecnologia, investir sim em trabalhar essas áreas improdutivas. Por quê? Porque aí não tem necessidade mais de você estar tipo abrindo espaço para cultivo, sabe? E eu acho que esse é o grande embate de tudo. Só que é muito importante a gente esclarecer o que realmente é mito e o que realmente é verdade. E é muito legal, assim, porque, por exemplo, vem uns amigos meus do Paraná pescar comigo uma vez aqui, de uma cidade chamada Sertanópolis, e estava bem nessa época das queimadas. Então a gente conseguia ver o fogo e o fogo parava na beira da floresta, né? E ele não ia para dentro, né? E ele falou, cara, mas a floresta não queima. Eu falei, a floresta nunca queima. É úmida, queima, né? É úmida. O que queima justamente é isso. É quando alguém fez um desmatamento, ou uma área que o cara gradeou e largou ali, sabe? É alguma coisa assim, sabe? E assim, claro, a gente eu acho que até o cara que é certo no agro, ele é contra o desmatamento ilegal. Tudo aquilo que é legal, e ponto. Isso é indiscutível. Que é ilegal, é ilegal. Só que o agro não é ilegal. É isso que o pessoal tem que saber dividir. É muito bom ouvir você contando isso, falando isso. Você que estava 20 anos, mais de 20 anos aí no norte do país, como é que o pescado aumentou, diminuiu nos rios? Do tempo que eu cheguei para cá, a gente tem trabalhado muito essa questão da pesca esportiva. Então, o que acontece? O pescado diminuiu, né? A gente tem notado isso, assim, diminuiu, assim, como que eu posso dizer, assim, de uma maneira bem pesada. E aí, a legislação e esse incentivo à pesca esportiva veio com força e a gente tem notado um aumento já, né? É claro que aqui na região onde eu moro é uma região um pouco diferente das outras, porque que a gente teve a construção de 2 usinas hidrelétricas, Jirau e Santo Antônio. Essas 2 usinas, elas criaram uma área de alagado gigantesca que não existia anteriormente, né? Só que comparado com as outras usinas do Brasil, foi uma região que teve pouco impacto ambiental, né? Pela quantidade de energia produzida. Então, quando você faz esse fator de produção de energia com impacto gerado, é muito pequeno. Só que, por outro lado, essas áreas alagadas contribuíram para novas espécies que até então não tinham tanta prosperidade na nossa região, por exemplo, o pirarucu, né? Então, são regiões de grandes alagados que hoje a gente encontra muito, muito mais pirarucu do que tinha há 20 anos atrás, por exemplo, quando eu cheguei. E acaba que esse peixe, né, ele entra ali dentro do cardápio mais forte, um pouco da população, e também para os pescadores profissionais é uma outra fonte de renda que acabou acontecendo com tudo isso, né? Então, assim, eu vejo que o progresso, quando ele é bem alinhado, ele acaba trazendo, sim, alguns benefícios. A gente só tem que entender, trabalhar bem isso e estudar um pouco mais para saber onde a gente pode estar ali trabalhando. E também essas áreas de alagado geraram muitas oportunidades que hoje já são realidades aqui, por exemplo, na região do Jaci que a gente tem, que são as realidades de pesca esportiva, né? Então, a gente já tem ali operações de pesca, já tem hotéis de pesca, que foram criadas a partir também dessa expansão desses alagados que as usinas proporcionaram. Então, assim, eu acredito que, assim, dentro do estado de Rondônia,
essa questão dos peixes, ele vem como uma parábola, sabe? Ele vinha numa altura, ele chegou descendo e depois ele já começou a subir. E a ideia é que ele se estabilize ali numa sustentabilidade onde se consiga ali tanto a parte do pescado para comer como o pescado para praticar pesca esportiva e trazer turistas para o nosso estado, né? Essa extração de ouro aí no Rio Madeira, você acha que isso aí acaba com os peixes também? Ou muda a qualidade de peixe? Porque ali a água é suja, né? Muito turva a água. Isso acaba espalhando certo tipo de raça de peixe para outros caminhos, ou algumas áreas já não existe mais naquela região? Hoje o mercúrio ele já é realidade no nosso organismo. Eu digo isso porque há 3 anos atrás eu fiz um exame de sangue e eu tinha mercúrio em excesso no meu corpo. Eu tive que fazer um tratamento para isso, Olha só. né? Então, assim, é porque o mercúrio é algo assim a gente às vezes acha que é só no peixe, né? Mas o mercúrio ele é algo que ele evapora, ele desce na chuva, então ele é um metal pesado. Então ele é um pouco mais complexo, essa questão do uso do mercúrio é mais complexo. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que tem que ser muito bem trabalhado, eu acredito sim que a gente pode aproveitar essas riquezas do Rio Madeira, mas a gente tem que pensar um pouco melhor nessa extração desse ouro. Como é que a gente faz essa extração de uma maneira que agrida menos o leito do rio? Porque veja bem, hoje a ferrovia ela é muito mais barata do que o que circula-se na estrada em termos de transporte, e hoje a hidrovia ela chega a ser mais de 10 vezes mais barata do que a própria ferrovia. Então, quando a gente fala assim, a gente tem ali o Rio Madeira, que ele sai aqui de Porto Velho e ele liga até Manaus, e de Manaus ele pode ligar ao mundo, né? A gente tem ali uma hidrovia, então a gente tem um fluxo ali barato onde a gente consegue transportar os grãos. Daí já entra o nosso agro, né? Tanto que a gente tem o Porto da Margem, Cagil, o Humaitá também. Então esses grãos que vêm aí, por exemplo, do Cone Sul, vem daquela região muito forte ali que é o norte do Mato Grosso, Sapezal, Campos de Julho, Comodoro, Vilhena, né, que ele já é Rondônia, vem para Porto Velho, então essa produção já é muito próximo para se escoar para o mundo através da hidrovia. Sim. Você tem um minério também ali em Ariquemes que é muito forte, né? E tem um minério em Ariquemes que é muito forte. Então, quando a gente começa a analisar isso e ver o impacto, a gente não prevê só aquele impacto ambiental em cima dos peixes. A gente vê que, por exemplo, muitas dragas de garimpo, o que elas fazem? Elas pegam aquela terra e mudam de local, né? Então, o leito do rio ele acaba mudando de direção dependendo da quantidade que está sendo extraído ali, porque é uma draga, né? Então, isso aí não sou eu que estou falando, isso é um fato. Se você chegar a ver porto de Porto Velho, você já vê o rio, parece uma lama, parece uma enxurrada, tão sujo que é. Então, aí de repente você vê, por exemplo, assim, você vê aquela draga e de repente atrás da draga ali tem aquele monte de areia, né? Sim. Então, assim, aquilo ali, às vezes se empilha 10, 20 dragas, aquilo vai fazendo. Então, assim, você imagina a dificuldade que é para você manter um rio inteiro na época da seca, por exemplo, trafegável. É bem difícil, né? Então, eu acho assim que essa modalidade de extração de ouro, desde que ela não coma o barranco do rio, eu acredito que ela é possível. Mas ela tem que ser legalizada de uma maneira que seja coerente se fazer isso, sabe? Em áreas que seja coerente. Deve ser feito assim de uma maneira que deve ser estudado, porque também é uma riqueza que está ali. Se você for parar para pensar, com exceção do uso do mercúrio, você só muda aquela areia de lugar, sabe? Você coleta o ouro e joga ali dentro. Então, assim, se for parar para analisar friamente, ela não causa um impacto ambiental assim gigante. Você simplesmente puxou aquela areia do fundo, passou ela no carpete e jogou para o lado de fora, do outro lado. Mas, Anderson, se a gente tivesse um paralelo aí entre essa extração do ouro e do diamante que acontece, que você está relatando, Freitas, a gente tivesse um paralelo com o turismo. O leque de divisa que gera para o país é muito maior e muito mais pessoas trabalham no turismo, né?
É muito É maior, porque é essa muito extração maior, é assim, pouca não... gente. É porque pouca gente, né? o turismo É, você consegue. Assim, você não é político, né? Mas a gente já estamos conversando sobre. Mas, sim. assim, o turismo vai polarizar a renda. Enquanto a extração de ouro, você vê que é na mão de meia dúzia de É, gente isso ali, aí. muito poderosa, e os É, caras estão ralando o, ali. o que acontece muito, por exemplo, aqui a Os gente tem caras um ficam 30 distrito que dias chama no meio do Calama. rio. Não, eu acho assim, que é uma coisa assim, muito primitiva, né? Pô, você ainda trabalhar com o mercúrio. Cara, com a É, tecnologia que nós temos hoje, é Com muito veneno, né? Você primitiva, tá se né? matando, né? Exatamente. é, Não, como o essa é a Anderson parte está mais completa. contaminado com mercúrio, imagina quantas pessoas, né? A Sim. população aí que está contaminada. Que nem ele está falando, não é só o comer o peixe, né? Tá no ar, Não. né? E o mercúrio é extremamente cumulativo no organismo, né? E depois para tirar isso aí, né? É complicado. Você vê, a gente tem uma área, um distrito aqui de Porto Velho, que, só para vocês terem uma ideia, Porto Velho é um dos maiores municípios em termos de extensão do Brasil, né? Ele dá praticamente o tamanho de Sergipe, né? Então, assim, ele é um município bem grande, está 13 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente. Então, a gente tem sentido Acre 380 quilômetros mais ou menos, que é Rondônia, e a gente tem o Baixo Madeira, que você desce aí 8, 10, 12 horas de barco, dependendo do barco. Descendo o Rio Madeira, você chega num distrito, que é Porto Velho, que chama Distrito de Calama. Esse distrito ele é banhado por 3 rios. Rio Preto, Rio Machado e Rio Maici, né? Então são rios extremamente pescosos. Rios de água escura, rios de água cristalina. Só que ainda assim, aquela região, aquela comunidade, ainda recebe muito recurso, vive muito do garimpo, sabe? E assim, poderia viver muito bem do turismo, Sim. né? Tanto que a gente teve agora na Expo Turismo, a gente falou muito sobre isso, né? A gente foi convidado lá para falar um pouco sobre isso e a gente colocou bem isso, que muitas das vezes eu estou pescando, eu fico vendo aquelas dragas gigantescas de garimpo e fico imaginando um barco-hotel em cima daquilo ali, né? Porque é aquela estrutura grande, é É praticamente a um, mesma coisa, né? é um Daí bairro ali no meio do tu mar, monta, né? um mar de água Né? doce, né? Né? E tanto que tem uma coisa que eu falo muito legal, que a riqueza do Rio Madeira seria, nesse caso, os peixes, né? Que a gente estaria pescando e soltando de volta. E é algo bem sustentável, sabe? E uma outra coisa muito legal que pouca gente sabe sobre Rondônia é que nós temos um lago chamado Lago do Cunhã. É um dos maiores lagos de água doce do mundo, né? Um lago natural, né? Que a gente tem outros lagos, mas são formações de usinas, mas eles são um dos maiores lagos naturais do mundo. E nesse lago, na época, se existia muito, ainda tem muito jacaré-açu. E tem um frigorífico hoje que se faz o manejo do jacaré-açu Pô, nesse que lago. legal. Então, assim, para tu ver como se tudo a gente consegue conciliar, né? Então, a cada 6 meses ali, é liberado o abate do jacaré-açu, né? E o que aconteceu com isso? A população de peixes e de pássaros começou a aumentar, porque a população de jacaré era muito grande e a população ribeirinha ali, onde se encontram 83 famílias em média, não consumiam a carne do jacaré e a população de pássaros de peixe começaram a aumentar, sabe? Então você vê que o ecossistema parece que ele voltou, né, a normal com uma vantagem. Aquela população ribeirinha ela passa a ter um pouco mais de comodidade e de mais esperança em estar sempre morando ali, né? E isso parece que não, mas a gente que tem um país muito grande, fica difícil às vezes você comportar pessoas que viveram a vida inteira na selva e trazer de uma vez para a cidade, sabe? Então, tanto que a gente sabe que grandes problemas de muitas cidades com essa migração, né, do campo para a cidade, né? Então, acho que a Amazônia, como ela é gigantesca, a gente tem que pensar sempre muito nisso, né? Da população ribeirinha, ela ter aquele seu sustento sustentável mesmo, sabe? É. De maneira que ela consiga ficar ali. Ô Anderson, eu vou aproveitar um gancho aí que você deu a oportunidade. Você falou do jacaré-açu. Então você tem uma experiência grande de pesca, vai nos lugares certos e tudo, mas não deixa de ter, né, a preocupação aí com o bicho, né? Que você já passou de É, aperto aí já nessas tuas cara, pescarias já para contar para nós? eu já passei aperto diversos com jacaré-açu, né? A gente até
Recentemente aí saiu em algumas notícias aí, os jacaré não deixando a gente pescar em lugares similares. Parece que você perdeu o chinelo aí também, não perdeu? Perdi o chinelo, uma vez na verdade eu fui pescar com um amigo meu lá o Bruno Borsari, lá ele tem um barco de pesca lá no Amazonas, é muito engraçado, né, que o Bruno ele tem esse barco, ele sempre pescou lá no Amazonas, mas a pescaria dele em cima do barco, arremessando na beirada, em cima do barco, quietinho. Ele falou, não, peraí, a pescaria comigo é diferente, nós vamos andar na selva, vamos arrastar o caiaque, é diferente. Ele falou, então bora, aí a gente foi. Cara, eu sei que o jacaré cercou ele, e ele subiu numa pedra e o jacaré ficou embaixo. Ele gritou, falou: Mano, é o jacaré aqui. Ele não deixa eu sair daqui. E eu olhei pra lá, cara, ele não tinha saído nisso. Eu tinha entrado na água pra chegar no outro ponto de pesca. A água tava no peito, assim. Nossa. Cara, eu comecei a bater a mão na água. Falei: Deixa esse jacaré vir, né? Porque ele vai ficar desesperado, vai pegar o Bruno. E o jacaré veio na minha direção. Na hora que eu tava saindo, a minha isca enroscou na água. Eu não conseguia sair. Aí a isca não soltou. A hora que eu saí, deu tempo de eu só tirar o pé e o jacaré mordeu o chinelo. Enfim, essas apuras a gente passa, né? É muito louco. E assim, a gente acha que não, mas não é brincadeira na Amazônia, né? Só que assim, com o tempo, você vai aprendendo um pouco mais sobre o comportamento do animal. Não é que, tipo assim, você está se arriscando, você entende um pouco mais o comportamento do animal, né? E assim, você sempre está muito atento naquilo que está acontecendo. Você vê a gente pescando da outra vez ali, eu e o Luciano do Discovery Channel, e a gente chegou no local e começamos a pescar, né? Saiu até nas notícias aí. E nisso o jacaré começou a vir e tentar pegar os peixes que a gente estava capturando, até que eu tive que dar uma piranha e um tucunaré para ele comer, porque ele não saía dali. E assim, a gente acha isso brincadeira, mas assim, você imagina locais que o bicho não sabe que tu é um ser humano. Sim. E aí você vai ali sem ver, sem atenção, coloca a mão no peixe para segurar o peixe ali, ele não vai saber o que é a parte do peixe, se é sua mão, ele vai morder aquilo ali, e aí você pode causar um acidente, né? Então, assim, são coisas que realmente acontecem e realmente a gente está preparado, né? Eu até costumo falar que no meu kit de primeiro socorro, que eu levo assim, são 3 fios de sutura. E pior que eu já usei algumas vezes. Por quê? Porque acontece. Né? E assim, mas de maneira geral, né, é muito mais os bônus do que os ônus. Só imagino, não. Nossa. Porque também, né, Freitas? Dá um acidente lá, né, a 500, 600 quilômetros longe de tudo, né? De tudo, Como é que de você tudo. faz Nossa, fica para ser socorrido, né? Só de helicóptero, Então, acho eu. não tem. Só Não de tem como helicóptero, você, acho eu. não tem como você socorrer. Tem um vídeo no meu canal e tava o Lucas, esse menino que veio lá do Paraná para pescar comigo. A gente resolveu descer um rio chamado Buiuçu, um rio que ninguém tinha descido ainda. Tipo, ele deságua no rio Aripuanã. Aí a gente entrou de quadriciclo na selva e aí a gente desceu os caiaques nesse rio. A hora que eu fui arrastar o caiaque, que eu entrei dentro da água, eu escorreguei. E quando eu caí na água, meu pé fincou. Um pau entrou no meu pé, fincou, bateu no osso e quebrou. Nossa. Bem no meu calcanhar. Cara, o chão ficou assim, aquele sangue, né? Esse vídeo tem no canal. Com aquele sangue assim, né? Aí o Lucas pegou, olhou pra mim. Aí eu falei, fica quieto, né? Pra ele não falar nada, que os caras da pousada estavam pertinho aí. Se eles existem, você querem me levar pra pousada. Aí a hora que eu vi que eles saíram, eu peguei, puxei, fiz um torniquete. E aí a gente desceu o rio e eu daquele jeito. Nossa. Tá, a hora que nós chegamos lá embaixo, eu falei, Lucas, agora eu vou ter que fazer uma cirurgia aqui. Ele falou, o que você vai fazer? Catei a faca, tive que abrir o pé com a lâmina Nossa. e puxar com o alicate o pedaço de pau que era desse tamanho que tava lá dentro. Assim. Tanto que eu tive que borrar isso aí, porque o YouTube não permite essas imagens assim. E aí eu tirei aquilo ali, né? E ele falou, e agora você vai costurar? Eu falei, não vou costurar porque pode ser que tenha ficado algum fagulho, alguma coisa Sim. e pode inflamar. Vou deixar assim. E a gente chegou no local onde a gente tinha que andar para pescar, sabe, cara? Nossa, aí foi aquele Deus nos acuda, mas a gente conseguiu Imagina a concluir a dor, missão. hein? Nossa. Foram 3 dias ali, né, descendo o rio, e a gente chegou lá no final. Então, assim, são coisas que não tem como você voltar, não tem como você pedir socorro, você tem que dar um jeito, assim, de resolver. E, geralmente, quando é locais mais, assim, afastados, é muito difícil, assim, eu falar assim, vamos com alguém, sabe? É bem difícil levar, por quê? Porque a gente sabe que não que a gente tenha muita experiência, mas às vezes é uma questão de falta de atenção, sabe? E pode ser uma falta de atenção muito pequena.
Mas né? você Você vê. leva, Anderson, algum celular via satélite, alguma coisa ou nada? Eu tenho aquele Spot X, né? O Spot X. Aquele Spot X você tem um botão de SOS, né? Mas esse botão ele só pode ser usado se for caso de morte mesmo, né? Aí você aperta ali, ele é disparado e vem, ó, vamos supor caso de morte. Ah, vamos supor lá que um jacaré arrancou uma das Sim. minhas pernas. Aí eu vou ter que ligar, né? Se não der para costurar isso aí, remando. Enfim, tem que ser casos extremos, né? E assim, na minha cabeça, eu sei o que é um caso extremo, mas às vezes para alguma outra pessoa, tipo 3, 4 pontinhos no corpo já é um caso extremo, e É. não é na verdade, Sim. entendeu? E assim, nesse caso, é um serviço americano, né? Nesse caso, são casos assim, realmente extremos, porque o que, que eles fazem? Eles encaminham para todas as autoridades, se não tiver ninguém, eles alugam um helicóptero e vão te buscar onde você estiver, sabe? Então você paga, não é caro esse serviço, mas você paga aí é um valor anual, né? Mas assim, é bem claro que tem que ser risco de morte mesmo, não pode ser coisas que você conseguiria resolver ali Ah. com 10, 12 pontos ali que se costurando, né? O Leandrinho quer saber aqui. O que você quer saber, Leandrinho? Pode perguntar aí. Abrir aqui, aí. Para usar esse aparelho tem que ter permissão? Alguma permissão? Não, spot traço X, né? Não tem que ter permissão nenhuma. Só que ele é bem claro assim nessa questão de regra. Você consegue mandar mensagens de texto para e-mails e para celulares, né? Via satélite. Você consegue mandar 20 mensagens. Então, por exemplo, assim, aconteceu alguma coisa muito ruim, você ainda consegue mandar uma mensagem. Isso aí não tem custo. Mas ele tem um botão nesse aparelho. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Pega aí pra Vou pegar gente. aqui. Bacana, Nossa. Eu não sabia disso, né? É um SOS, assim, é caso extremo, né? A pessoa você tá no meio do nada, vai chamar como? Aí você chama alguém pra ir que não tem a mesma experiência, e como é que você leva um cara nas costas no meio do mato? Não tem jeito, né? Aqui, ó. Praticamente Esse aqui, impossível. ó. Esse é o aparelho, tá vendo? E aqui você tem esse botão do SOS, ó, ele é fechado aqui, né? Ele é um aparelho também que ó, tá vendo? Você abre o botãozinho Sim, aqui, sim. ó. Ah, Sim. Aí aqui você Ah, aperta tá. esse botão e aí você espera 3 segundos, né? E ele é via satélite, ó. Chama Spot X, né? Pô, bacana. Isso aqui é bem legal. E a bateria dura 4, 5, 10 dias, né? Porque geralmente você liga mais à noite e tal, para dizer, você ainda consegue, tem algumas mensagens predefinidas. Você coloca, tá tudo bem, beleza, tá, isso aí vai, né? Mas eu digo assim, não adianta você saber também saber onde a pessoa tá, e quando você manda uma mensagem, vai a localização. Só que o socorro mesmo só vem naquele botão, né? Aí já é um Sim. pouco diferente. Ô Anderson, mas teve uma passagem na tua vida aí que você não morreu com muita sorte, né? Que foi notícia no país todo aí, você viveu de novo. A gente foi atacado por uma onça, acho que vocês vão querer ver a faca também, né? Tá, queremos. Era Rick. Imagina, ser atacado por uma pintada lá, hein? nossa, pintada que dá focada, né? Em pegar. É o peso de um bicho desse aí, né, rapaz? Nossa, meia tonelada em cima de você, né? Então, Tá a gente tava pescando no rio chamado Rio Bucuim, né? É um rio que até hoje tem muita onça. Muita onça. E, cara, de repente os macacos passaram rápido por cima, assim, de onde eu tava de barranco nesse dia, e eu senti, assim, cara, a mata, ela praticamente silencia, assim, você não escuta nada, você só escutava o barulho dos macacos que passaram, assim, rápido, senti um leve cheiro de carniça, e aí quando eu olhei para trás, ela já tava igual um gato para pegar um passarinho, literalmente, assim, pelo arrepiado. E a distância que eu tava, assim, eu tava uns 30 passos dela, no maio. Não deu tempo de fazer nada. Foi 2 pulos e ela veio para cima. É muito rápido, né? Muito rápido. Ela veio para cima, do jeito que ela veio, eu coloquei a mão, né? Tanto que eu perdi, né? As pontas de algum dedo. E as falanges também, né? Ela não foi de uma vez, né? Coloquei a mão assim por dentro da boca dela, ela mordeu a minha cabeça, puxou o couro da cabeça e até a orelha. Afundou um pouco a cabeça, assim, pessoalmente, se eu tivesse aí, eu pedi pra vocês tocarem, vocês eu consigo que minha cabeça ela tem uma deformidade, que realmente entrou o dente, e aí ela puxou e
e foi toda hora tentando literalmente me morder ali, me acertar o rosto e meus dedos ali sendo mastigados. Eu acho que foi isso que ela não conseguiu fechar de maneira que quebrasse o meu crânio. Sim. Porque os dedos, eles encaixaram ali no dente de trás e ela foi moendo aquele osso ali até ela conseguir. Então, fez como se fosse uma trava, né? Como se fosse um pau ali me segurando, né? E ela foi. E onde ela pega. E é engraçado que às vezes a gente acha que a briga com uma onça, né? É aquela briga assim dela te arranhar e tal. Ela não quer fazer isso. Ela veio com as patas, né? Claro que as patas de trás, onde ela pegava a rente ali, batia e cortava. Ela bateu aqui assim aqui nas minhas costas, assim, a unha entra e dá a volta, sabe? E ela só puxava e vinha no rosto, toda hora, toda hora. Nossa. Aí eu tava com essa faca aqui, é uma faca de lâmina de serra, eu tinha ganhado ela uma semana antes. Aquelas lâminas de serra madeira, né? O cara fez ela artesanalmente, é uma faca que é o cabo, é bem artesanal também, é de Tucumã. Tava na tua cintura, Anderson, a faca? Não, a faca ela tava fincada no chão, né? E aí, só que não, você ali se defendendo, você não vê. Eu catei a faca pela lâmina, acho que eu tenho 9 pontos na mão. Não, 12 pontos na mão, que foi por causa da faca. E aí eu estoquei ela uma vez, estoquei duas, estoquei três. Na terceira vez entrou um pedacinho, assim, sabe? Bem pouco. Só que essa mão eu já tinha batido, já estava machucada, já não estava tendo coordenação, assim, de ser, sabe? E eu comecei a bater com o braço. Tem uma cicatriz no braço, bem aqui assim, talvez não vai dar pra ver. Sim. E aí bati aqui o cabo dessa faca, ela tem um... E aqui cortou, sabe, o meu braço. E fui batendo, a faca entrou nela, ela correu e caiu. E aí foi quando eu consegui levantar e pedir ajuda. Você estava com quantos amigos ali perto de você? Tinha 2 amigos meus, eles não estavam encostados em mim, porque ali era um riozinho que dá muito surubim. Então a gente captura umas traíras, né, joga beirando a praia e vem trazendo elas assim. O surubim ele vem e pega, né? Lá e para vocês dá muito pintado, né? Para nós aqui é o caxara, o caparari, né? Aqui E no eles Amazonas, viram, né? Anderson, você sendo Essa atacado? briga? Mas foi uma briga Nada, silenciosa, nada. isso durou o quê? 2 Não, minutos, 3 minutos? foi 2 minutos e pouco. E ela, você não consegue pedir socorro, né? Você trava Sim. ali não, Desespero. cara, não sai nada. Você nem gritar, não dá tempo disso. Será que E já aí percebiam que vocês estavam ali? quando eu levantei, que eu trouxe o couro de volta para a cabeça, eu fechei a minha mão, eu lembro que os ossos desse dedo saiu, veio sangue no meu olho, eu achei que estava cego, porque você arde, e eu achei que ela tivesse acertado o olho, aí eu consegui tirar e consegui ver, e deu uma acalmada e gritei socorro, eles chegaram. Quando eles chegaram, um deles desmaiou, e viu aquele regaço todo. Sim. E aí eu falei pro William, falei, cara, a onça me atacou, e ele, cadê ela? Ela falou, não, ela correu e caiu pra lá, eu acertei a faca nela, me ajuda. Aí a gente fez ali o que deu de amarrar torniquete, tudo, caminhamos até a sede do sítio, lá da fazenda que a gente estava, e aí deu mais uma arrumada e depois seguimos pro hospital. Mas eu imagino a Aí não era, hemorragia aí não que era deu. caso de apertar o SOS? Não, eu não tinha, né, esse telefonezinho. Isso aí não Não existia tinha. na época, né? Não tinha não, se fosse caso isso aí, eu já tinha apertado. Eu tinha apertado Na antes hora. dela chegar, né? Mas é hemorragia, Anderson, para você chegar até o hospital, imagina a hemorragia. Cara, eu lembro que Cidade assim, foi? a minha tava mais ou menos ali uns 72 quilômetros da cidade, sabe? E na época tinha que atravessar uma balsa, que era, sabe? Puxa Nossa. Nossa. E assim, você acha que não, mas quando você começa a perder muito sangue, tudo em você vai ficando muito lento, assim, sabe? Eu não sei se é o sangue, não sei se é a adrenalina, mas a imagem que eu via, por certos momentos, ela demorava para voltar na minha cabeça. Então eu olhava, por exemplo, o meu amigo e virava a cabeça, aquela imagem ainda não tinha se mexido, sabe? Vinha como se fosse um computador travando. Eu lembro muito disso aí, muito. E um cheiro de carniça que não saía do corpo, sabe? Isso aí é uma coisa que Ela fede sempre me muito. incomoda. Ela fede muito, né? E é um cheiro de carniça forte. Tanto que depois que eu saí do hospital, ainda passou alguns meses, alguns dias, eu ainda estava sentindo aquele cheiro de carniça. E eu perguntava, tá cheirando de carniça? Então, assim, não sei se era algo bem psicológico, mas você fica com aquilo entranhado, sabe? Você E chegou a ficar depois com de alguma alguns... sequela, Anderson? só os dedos, né, que eu não tenho, né? Aham. A da mão esquerda, né? Eu não tenho, assim, mas eu ainda tenho um pega bom na mão, né? E, cara, eu confesso que
sequela assim física não, mas às vezes assim eu sonho um pouco, sabe? Você é uma imagem que às vezes vem na cabeça, sabe? Que incomoda um pouco, porque não Imagino. é um negócio meio estranho assim, é difícil. E aí depois de uns 3 meses mais ou menos eu decidi voltar lá no local onde eu fui atacado, né? E aí foi E a onça quando nunca mais você viu? não, aí a onça em si não. Aí eu cheguei lá e o dono da fazenda lá, que era um senhorzinho, sabe? Ele tinha ido lá tirar do couro da onça, que era pessoal bem antigo já, né? Que tem essas tradições, né? E aí ele falou que no início não tinha visto a minha faca. Eu tinha falado que eu tinha acertado ela com a faca. Ele falou que não achou. Quando ela tirou quando ele tirou o couro dela, ele viu a faca, estava entre as duas costelas, assim, embaixo do braço, e só a pontinha do cabo para fora. A faca tinha entrado inteira, né? Não, Nossa, quase atravessada. E aí eu trouxe um pedaço, né? Que eu fiz a bainha, a né? bainha. Ah, Da onça. O laço couro dela ficou para baixo da faca. Na época, assim, ele tinha até oferecido para eu ficar com aquele couro todo da onça e tal. Mas eu lembro que a gente estava bem numa época de transição de legislação, o pessoal incomodando muito com isso Sim. aí, né, e tal, e procedência e tudo mais. Eu falei, ah. E aí tinha um posto também da vigilância sanitária, que dentro onde eu fui atacado era o estado do Amazonas, e eu moro em Rondônia, então ali tem uma divisa, né? Então, assim, com certeza poderia dar algum tipo de problema. Eu falei, ah, cara, já basta que eu fui atacado, eu vou ter que responder por um negócio E desse para aqui. voltar depois na floresta, você ficou com algum trauma? Demorou para você? Então, no começo, assim, eu fiquei não com receio, assim, mas eu fiquei muito cabreiro, sabe? Assim, mais tipo, cauteloso pra entrar no mato. bem cauteloso. E hoje em dia, eu acho que eu transformei esse limão numa limonada. Em que sentido? Quando eu lembro de tudo aquilo que me aconteceu, que me vem na cabeça, e a grande lição que eu tiro é que eu sofri muito, porque eu tive medo nesse momento e eu demorei muito para pegar minha faca e atacar, sabe? Se quando ela tivesse vindo para cima, eu tivesse pego a faca, dado o braço e pau, eu acho que eu tinha resolvido isso mais rápido, eu não tinha sofrido tanto, entendeu? Claro que é fácil falar depois que acontece, né? Sim. Mas a grande lição que eu tirei disso para a vida foi que muitas das vezes a gente fica enrolando muito para resolver um problema, fica esperando demais para correr atrás de uma situação. E quanto mais a gente demora, mais sequelas com aquilo a gente tem, né? E eu tomei isso assim como algo de aprendizado e toda vez que eu vou para mata, para selva, para algum lugar assim que eu tenho perigo, às vezes até quando são coisas pessoais da vida e etc., eu procuro ir com bastante atenção, né? A gente cria assim uma conexão maior, né? Você escuta mais os pássaros, você começa a entender um pouco mais sobre que nem eu te falei dos macacos ali. Então a onça você não vai ver se ela for te atacar, isso é certeza. Mas a natureza ela pode te dar uma dica de que tem um perigo por ali, né? Sim. A onça, E, quando e você vê aí é ela, mais é um... porque ela não vai te atacar. Não, eu já vi várias onças pescando, várias. E onças pescando de caiaque. Mas todas elas, todas, sem exceção, olhou para mim e saiu andando. Nem ameaçou nem nada. Saiu assim como se fosse um gatinho mesmo. Nossa. E a conclusão que eu tiro disso é exatamente isso. Quando ela tá para te caçar, ela é diferente. Você não vai ver ela. Né, o que muita gente não consegue entender que é um bicho que ela é feito para isso, né? A sobrevivência dele depende dela ser sorrateira para poder, né, caçar, né? Então, eles são bem, né? Mas aí a gente consegue sim, através dos outros animais, através daquilo que tu consegue observar na natureza, ter um pouco mais Ô de Anderson, expertise nisso. esse fato que aconteceu na tua vida, né? Eu acho que assim, eu acho que é o antes e o depois, né? Na tua vida, esse fato, né? É, Isso te aproximou de Deus? eu sempre tive um contato muito forte com Deus, assim, nunca fui uma pessoa que sempre fui cristão, assim, bem, como que eu posso dizer assim, bem grato, assim, por tudo. Mas com certeza absoluta isso aproximou, mas nada me aproximou mais do que o caso da capivara. Ah, é. Cap-
A capivara foi algo assim que eu achei que fosse morrer mesmo. A onça não. A onça, a hora que eu segurei minha faca, cara, meu medo se transformou em raiva, assim. Mudou uma chave na minha cabeça. Porque a hora que eu segurei aquela faca com a lâmina, assim, ela entrou na minha mão, cara, eu não senti nada. Nada. Adrenalina, Olha né? só. Eu senti ela no meu osso, assim, tanto que os pontos foram ponto interno. Eu levei muito ponto, porque eu tive ponto interno e externo. Eu achei que fosse cortar o nervo da minha mão, porque eu travei e bati, mas bati com força, sabe? E ela mordendo assim minha mão, eu enfiei esse dedo por dentro dela aqui e apertei. Tipo assim, agora você quer morder, então come tudo agora. Aí mudou, na minha cabeça mudou a hora que eu segurei a faca. Então eu sabia que eu não ia morrer ali, eu sabia que a gente ia se definhar, mas eu não ia morrer. Já a capivara, não. Para quem não conhece ainda A capivara te atacou. a capivara me atacou, me atacou. Foi Nossa. assim, Capivara costuma ser mansa? presta atenção nessa história. Véspera de Natal, dia 23 de dezembro, não, 23 de dezembro, estava lá na fazenda, e a gente ia passar o Natal fica num distrito chamado Extrema, a gente ia passar nesse distrito, né, com a família e tal. E aí eu chamei meu filho e falei, vamos lá na fazenda, vamos lá bater uma isca. Isso é dia 23, depois do almoço, vamos lá rapidão, só para brincar. Aí eu e o Isaac. E ele tem uma pontezinha no final do rio chamado Rio Tiborne. E essa pontezinha, todo ano, às vezes o rio enche, a água leva ela embora ali, né, e faz outra ponte. Estava nessa situação, a ponte estava feita, o rio estava cheio, mas estava beleza ali. E o Isaac ficou na ponte, batendo isca, eu atravessei a ponte, fui batendo isca, beirando o rio ali. Aí peguei um peixinho, alguma coisa ali, e enroscou. Olha para você ter uma ideia, eu estava com um facão na cintura, com bainha de couro, aquela displicência mesmo. Tirei o facão, para não molhar a bainha de couro, tirei a camisa, entrei só de short, porque era bem rasinho assim, não ia nem precisar mergulhar para tirar. Nisso, a hora que eu entrei, a capivara ela entra com os filhotes e atravessa, ela tromba em mim. E a hora que ela tromba em mim, ela morde a minha cintura. A capivara ela é bem mais pesada do que a gente. E nisso, eu desci rodando com ela no rio, fiquei preso num pau desse da ponte. Eu e ela no fundo do rio, e ela presa na minha cintura. Esse bicho não me largava, não me largava. Segurei assim no tronco do rio e ela raspava as patas, mexia a boca, mas não soltava, não soltava, não soltava, não soltava, não soltava. Aí eu fui inventar de pegar com a mão e tentar puxar ela assim da minha cintura, porque o dente dela atravessou de um lado para o outro. Assim. E a hora que eu peguei, ela mordeu minha mão, ela mordeu aqui assim. Eu tenho até essas imagens desses cortes aqui e aqui. Travou meu dedo dentro da boca dela, ela travou assim. Quando ela travou, eu e ela saímos e fomos rolando no rio. E eu fiquei com a cara no chão do rio, né? Lógico, a água tudo por cima, preso num pedaço de pau. E ela com o corpo pro lado de lá. Só que ela não abria a boca. Isso que eu ficava mais admirado. Ela não abria a boca, ela não abria a boca, não abria a boca. E assim, uma coisa que eu não contei no vídeo, né, que eu gravei no YouTube, que tem essas imagens, é que quando eu estava lá embaixo, junto com ela, eu achei realmente que eu fosse morrer. Porque diferente de você sendo atacado fora d'água ali com a onça e tal, você sabe o seu limite, você sabe que você está ali vivo, bem vivo. Só quando você está no fundo, embaixo d'água, parece que uma ampulheta de tempo de vida ele vira-se. Porque sua respiração, você sabe o tanto que você vai aguentar ali. Por mais que você sabe que está chegando já, você não vai aguentar mais, você sabe disso. E aí no meu coração, eu lembrei de uma passagem da Bíblia que diz que Deus deu autoridade sobre todos os animais da terra para a gente, em resumo. Né? Sobre as cobras que rastejam, sobre todos os animais. E falei de coração, não falei que eu estava embaixo d'água, né? Falei, nessa palavra você vai ter que me soltar. E eu puxei ela e enfiei os 2 dedos nos olhos dela. Só em mentalizar. A hora que eu apertei, ela abriu a boca. A hora que ela abriu a boca, eu subi. Quando eu subi, que eu levantei minha mão, nesses rios da Amazônia tem muito cipó grosso, assim, que às vezes atravessa de um lado para o outro, é um riozinho estreito. Cara, minha mão bateu certinho no cipó, assim. Mas certinho, assim, parecia que era uma mão me segurando, assim. Aí eu peguei e puxei, assim.
Eu não consegui nem chamar meu filho. Eu fiquei um tempão ali, ó, recuperando fôlego. Um tempão ali, só com a cabeça de fora, respirando, até que eu saí da água. Aí quando o Isaac, aí eu gritei o Isaac me viu, né? Eu já estava com a mão sangrando bastante. Aqui na cintura não tinha sangrado quase nada, só pegou uma parte de gordura ali, não sei, não tinha nenhum vaso sanguíneo, pouca coisa. E aí eu respirando, contei para ele o que tinha acontecido e a gente, né, foi lá para o distrito de Extrema, lá tem hospital, né? Tem hospital, mas não é um hospital como se fosse uma cidade grande, né? É um distrito, né? Então, assim, é um pouco limitado de recursos, né? Então, deu para resolver ali costurando e tal, limpando bem, mas não tinha assim, alguma coisa mais específica, assim, para tratar aquilo ali, mas graças a Deus o tratamento foi 100%, aí não precisei de nada, né? E foi muito, assim, emocionante no mau sentido, porque era bem uma véspera de Natal, né? Você imagina eu faltar na família nessa época de Natal? Poxa. Isso é complicado, né? Nossa. E isso foi, assim, a experiência que eu tive. Aí, claro, né? Depois, da hora que eu levantei, que eu saí da água, eu vi a capivara pro outro lado e vi os filhotes esperando ela, né? Aí eu entendi o que tinha acontecido, porque eu não tinha visto ela entrando, nem tinha visto o filhote, né? Eu entendi o que aconteceu. E aí o Neto, o gerente da fazenda, depois, né, que soube do negócio, falou: Wander, lá eu já perdi uns 2 cachorros na fazenda, o cachorro corre atrás do filhote, a capivara morde, leva pra lagoa, afunda, só solta ele quando ele tá morto. Então, assim, pra tu ver, né, que dela, coisas, né? Coisas que a gente não imagina. Então, assim, o que eu comentei isso até com o Luciano do Discovery Channel, teve aqui, ele perguntou para mim: cara, qual que é a questão mais difícil que você acha na sobrevivência na selva? São os elementos surpresa, aquilo que você nunca imagina que vai acontecer com você. Isso aí é o mais difícil de tudo, sabe? Às vezes você sabe que na selva amazônica você vai passar por pernilongo, beleza, você acha um jeito. Você vai passar por chuva, frio à noite, você acha um jeito. Você vai ter que achar um jeito de comer se você precisar, você acha um jeito. Agora, algo que você não espera, um ataque, o negócio é bem complicado. E esse sim foi, assim, algo que aconteceu comigo, que realmente chegou num ponto, assim, onde eu estava vendo ali o tempo da vida indo, assim, no escuro, né? Embaixo d'água você está no escuro, um rio de água suja, você com a cara no chão do rio. A gente nunca uma sensação bem estranha. Pensa, né, Freitas? A gente pensa sempre em onça, cobra, né? Sim. Mas capivara a gente nunca pensa. Não, e capivara mansa pra caramba, né? Você passa do lado. Pois você vai lá em Campo Grande, em Campo Grande, no Parque das Nações Indígenas, lá você tem milhares delas ali, né? Muitas delas, né? Até corre você da passa gente, do lado e né? não faz nada, né? Mas é um instinto de proteção que você está comentando dos filhotes, né? Instinto de proteção. E cobra? Você teve alguma experiência com cobra, assim, não? Já tive algumas. Agora, recentemente, aí, o pessoal do G1 postou um vídeo nosso, né? Fizeram a reportagem, até no Instagram, onde eu estou pescando no Rio Madeira, né? E eu escuto um barulho de um passarinho, né? Eu tô do lado, assim, escuto um barulho de um passarinho gritando e tal, e de repente o barulho fica acaba o som. Aí eu olho do meu lado, do lado do caiaque, tem esse vídeo aí, tá bem recente aí no Instagram. Aí eu pego meu remo e aponto, assim, falo: olha, tem uma cobra ali. Só que eu não encostei na cobra, eu só apontei, porque a gente que faz filmagem, a visão que a gente tem dos nossos olhos é muito diferente da visão da câmera. Então eu consigo enxergar com tanta perfeição, quando eu vejo no vídeo, nada daquilo eu vi. Nada daquilo vocês viram, porque eu vejo bem melhor do que a câmera. Uhum. E aí eu apontei o remo, não encostei, ela tava 3 palmos do remo. Eu só apontei, cara, eu não sei o que deu na cobra, que ela veio na direção. E ela veio e entrou embaixo da minha cadeira do caiaque. Cara, aí você tem que pensar ligeiro, né? Você vai deixar uma cobra embaixo da sua bunda, você vai tirar ela dali. Então, na hora, tirar ela ali. Nossa. Aí eu meti a mão, só que ela foi tão rápido que ela passou a cabeça um pouco mais, sabe? Aí eu peguei um pouco mais no meio dela, assim. A hora que eu peguei e levantei, assim, ela já virou e mordeu a lateral da minha mão. Assim. Nossa. Aí mordeu. A hora que ela mordeu, eu soltei a cobra. Só que o instinto, né? Pouca gente percebe isso no vídeo, mas a gente tem um instinto que é algo assim que é difícil de entender.
Quando eu soltei que ela caiu, que ela me mordeu, eu não sei se que é, se foi raiva, se que foi. Eu tentei pegar ela de novo. Eu enfio a mão na água assim para pegar ela de novo. Só que dela é mais rápida. Eu ainda encosto nela, só que ela conseguiu sair. Eu acho que talvez ia pegar para saber que cobra que era, não sei, mas na hora eu botei a mão de novo. Aí eu levantei, achei que não tivesse sido mordido, foi muito rápido, eu senti aquela batida, começou a arder um pouco, aí começou a sair sangue, né? E saiu sangue, aí alguns biólogos falaram que era aquela surucucu do Pantanal, né? Ela não tem interesse médico, né? Não tem veneno. Só que é uma cobra bem agressiva, né? Então esse foi o nosso último encontro com cobra, mas já teve alguns outros, de cobras peçonhentas e outras cobras assim. Assim, é muito difícil assim, você tá muito tempo assim na Amazônia e você não sofrer nenhum tipo Dano, né? de dano. Isso aí é fato, né? Seja ali espinhos, né? Tem pessoas que, por exemplo, têm alergia a alguns tipos de espinho que, cara, só isso aí já é o suficiente para ir para casa. Tem um amigo meu que foi pescar, pisou lá numa folha de joari. Joari é tipo um coquinho, parece muito aquele nosso coquinho aí do Mato Grosso do Sul, só que ele não é tão gostoso igual ao do Mato Grosso do Sul. Ele é um outro tipo de coquinho, mas é mais ou menos daquele tamanho, sabe? Aquele redondinho. E só que as folhas dele, o caule é cheio de espinho, mas é muito espinho, né? Então ele sentiu uma alergia, cara. Ele foi parar no hospital, ele perdeu o movimento no braço e tal, e depois foi recuperando de volta, não conseguia nem andar com isso aí, Nossa. né? Meu Deus. Pra mim é algo assim que eu deixo pra tirar em casa quando eu piso nesse negócio. É Eu deixo acumulado, sensibilidade, né, Anderson? Sensibilidade da pessoa, né? sensibilidade. Tem um vídeo meu no canal que o menino que estava pescando comigo, o Arlen, ele ficou impressionado, porque desde criança a gente sempre teve contato com bastante inseto. Por isso que às vezes a mãe sempre fala, deixa o menino brincar descalço, isso dá imunidade. E é verdade mesmo, gente. Essa gurizada brincar descalço, isso aí da gente ter contato com a terra, pode ver que isso dá uma imunidade mesmo pra gente. Não é conversa fiada, sabe? As vó nossas sempre tiveram razão de sair. E eu pescando, eu tava no barco, a floresta tava alagada, eu peguei meu caiaque, entrei na selva 5 minutos, voltei e comecei a sentir umas picadas na perna, mas muito forte, muito forte. Aí minha calça de pesca, aquela que tem um zíper que vira uma bermuda. Isso tem um vídeo no meu canal. Eu abro o zíper, a hora que eu tiro do coisa, aquele escorpiãozinho pequenininho, aquele que mata a criança, sabe? Aquele mais venenoso que tem. Tinha me dado mais de 8 batidas, picado. Cara, a hora que eu levantei aquilo ali, esse meu amigo, não, você vai morrer, nós vamos ter que ir embora, vamos ter que ir embora. Ele já desesperou, e aquela coisa toda. E eu falei, não, calma, tá tardando, tá dando pra caramba, mas eu não vou morrer, fica tranquilo, que eu já levei um desse aqui, eu acho. Você acha, Anderson? Você acha? Não tem como você achar um trem desse. Você é louco, rapaz, tudo isso é fome de pescar, vambora, nem tá dando peixe e tal. Eu falei, não, você precisa me acalmar, cara, me deixa naquela sombra de caiaque ali. Ele me deixou na sombra, fui pescando, continuou doendo e tal, foi passando, enfim, resolveu, né? Mas tudo isso é o que eu falo, a gente está ali em contato com a natureza, você vai criando imunidade, né? Eu conto pro pessoal, na época que eu morava em Hidrolândia, tinha uma brincadeira que a gente fazia quando era criança com os índios, que era assim, a gente achava uma caixinha de marimbondo e a brincadeira já estava feita. Aí fazia um círculo no chão, assim, perto dessa caixinha de marimbondo. Aqueles marimbondinhos pretinhos, com as linhas amarelas, todo mundo conhece isso aí. Não tem uma criança da nossa idade aí que não tenha jogado uma pedra no negócio dele. Isso aí era fato. E aí a gente fazia aquele círculo, aí juntava eu e os índios, eu, meu irmão e os índios, né? E aí um jogava um pedaço de pau, um negócio, e o último que saísse dentro do círculo era o ganhador. Olha a brincadeira aí. Cara, e depois eu e meu irmão começamos a analisar, os bichos vinham mais na gente que nos índios. Aí eu falei, pô, esse bicho faz alguma coisa. Ô Anderson, infelizmente a gente tá com o tempo estourado, mas pá, cara, que legal conhecer o Anderson e essas histórias dele, hein, Freitas? Nossa, muito bacana, né? Bacana, né? Legal. Essa visão dele, né, do norte que a gente não conhece e poder transmitir isso pro Brasil inteiro, né? Essa visão dele, visão realista, cara, muito legal. E nós temos que trazer ele aqui, né? Quando você vier para o Mato Grosso do Sul, você está intimado de estar aqui com a gente, viu? Pra gente, não tem nem de falar de pesca, né? A gente falando sobre a Não deu tempo. Tem tanta coisa legal, cara, que a gente tem que conversar ainda. Né? A gente fez aí um programa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que chama Pesca com Propósito. A gente levou as crianças autistas
para fazer uma pescaria de Olha caiaque. só, que Foi legal. muito bacana. Vamos Em marcar abril, pro ano que vem, Anderson, pra gente estar falando vamos, em sobre esse abril, em projeto março de e abril eu pesca. vou estar aí no Mato Grosso do Sul, Aí, né? A ó, gente já vai estar perfeito. aí, dá pra gente organizar, fazer um bate-papo aí pessoalmente, já fica até mais fácil, né? Da gente conversar com vocês aí A também. gente bateu um bacana. papo com ele ao vivo aqui no Story Podcast e aproveitar a população, né? A Sim, gente fazer claro. um encontro com a população. Tem a Sumara, que é tão focada, que é a nossa secretária de turismo, né? Sim. De legal. reunir, né, a nossa comunidade para estar junto com o Anderson aqui, Sim. trazendo. Nossa. E o Anderson conhecer, né? Conhecer. O nosso rio, Ah, conhecer sim. as nossas cachoeiras, você vai gostar bastante. Ah, com certeza, eu vou gostar demais. Nossa, Mato Grosso é um estado que eu já, não é porque eu nasci aí não, mas eu gosto muito daí, tanto que no ano passado eu acho que eu tive 3 ou 4 vezes aí, né? Faço questão de estar legal. sempre voltando. Olha, bacana. Anderson, nós vamos deixar na descrição do podcast teu Instagram para as pessoas estarem olhando, compartilhando, entrar em contato com você, né? Que você é um cara super receptivo, rapidinho, já atendeu a gente bateu um papo, foi tão bacana, Olha, né? bacana, E bacana. queremos ir, né, Maravilha. Fritz, ano que Isso. vem estar com ele aqui. Isso, muito obrigado Vamos pelo sim, carinho. vamos organizar. Tá, Grande e- abraço, obrigado vocês aí pela oportunidade. Um grande abraço aí para todos vocês aí do Mato Grosso do Sul. Logo, logo nós estamos aí com vocês também. Opa, Que bom, e boa que bom. sorte aí nas próximas pescarias, viu? Aventuras. Deixa comigo. Valeu. Um grande Valeu, abraço, gurizada. Anderson. Fica com Um Deus. abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. Gente, que bacana, né? Olha, nasceu de novo, né? Não dá pra gente falar de muitas coisas, mas a gente vai. Não dá pra falar tudo, o nosso tempo é muito escasso. Mas é isso aí, gente. Ó, segue a gente no Instagram, compartilha, deixa aquele like. Olha, muito bacana. Pessoal, o cara conseguiu sobreviver lutando com uma onça, né? Não é brincadeira. E a onça pintada é braba, absurdo. E graças a Deus ele tá aí vivo para contar a história. Quantos não tiveram essa oportunidade de estar vivo para contar a história? E sem contar um grande trabalho que ele desenvolve, algo que começou de forma corriqueira, sem nenhuma pretensão, e hoje aí é um sucesso nas redes sociais, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau. Story Podcast, a próxima história pode ser a sua.